Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui essa semana para mais uma aula de sociologia. Pessoal, vou pedir desculpa a vocês, mas hoje vocês vão estar apenas com a minha voz, tá? Eu não vou estar aparecendo, que eu não estou bem, né? Tô com o rosto um pouco abatida. E de antemão peço desculpa para vocês, né? Enfim, mas a aula vai prosseguir normalmente e vocês vão estar aqui com as minhas instruções, ok? Então, nós vamos estar iniciando hoje a nossa aula de sociologia, falando um pouquinho, né, da sociologia, né, um pouco mais contemporânea. Vamos deixar um pouquinho da sociologia antiga um pouquinho de lado, né? E vamos falar um pouco mais, né, sociologia agora moderna, sociologia que é do século XX e do século XXI. Tá? Nós vamos estar vendo, né, que essa sociologia contemporânea ela busca a superação das divisões referentes aos diversos temas da sociologia clássica, né, tais como as oposições entre indivíduo e sociedade, o subjetivismo, o objetivismo, explicações e até mesmo interpretações, estrutura e ação. Enfim, né, vai surgir, né, a questão, né, qual o caminho trilhar, né, para a compreensão desses temas contemporâneos das sociedades que são tão complexas na nossa atualidade. E aí vários atores vão buscar, né, suas respectivas respostas para essa questão ao longo do século XX e nesses primeiros anos do século XXI. E aí a gente vai ressaltar alguns teóricos mais importantes e fazendo uma referência sempre às suas bases teóricas. Bom, observando aqui no nosso slide, que eu falei um pouquinho, né, sobre essa questão da sociologia contemporânea, que acaba sendo um conjunto dos estudos sociológicos desenvolvidos no decorrer do século XIX e XXI. Ela diferencia-se dessa chamada sociologia clássica, né, que é a do século XIX, né, devido à mudança de postura em relação aos métodos adotados. E também vai destacar-se entre eles, né, o distanciamento das sociedades, das ciências naturais e até mesmo a aproximação das ciências humanas. Bom, como vocês estão vendo aí, né, a questão, né, da indagação, né, que muitos vão fazer, né, qual o caminho trilhar para compreender esses temas contemporâneos da sociedade. Nós vamos ver alguns, né, teóricos da sociologia, alguns teóricos contemporâneos que vão fazer, né, o uso, né, dessa sociologia, né, moderna para poder fazer, né, prol dessa indagação, né, para poder ver as questões atuais que tanto persuadizam, né, a nossa sociedade. Ok, galera? Então vamos lá falar um pouquinho, né, antes de iniciar, vamos falar da linha marxista, que nós vimos em uma das nossas aulas anteriores, falamos um pouquinho de Marx, né, vamos falar como que ficou a questão da linha marxista, né, pós-Marx, né? Que vamos ver que uma das principais características desse pensamento é o vínculo, né, entre uma teoria explicativa e a crítica do capitalismo, né? Nós vimos que Marx ele levou quase sua, né, vida inteira, né, fazendo críticas ao sistema capitalismo, né? E nós vamos ver ela, né, a uma associação prática política de tentativa de superar, né, a superação do modo de produção. Bom, galera, uma das principais características, como eu mostrei para vocês, é a questão da crítica do capitalismo, tá? Nesse sentido, né, os pensadores, né, de expressão marxista, eles vão se posicionar também como uns militantes políticos, né? E um dos primeiros estudiosos, né, dos textos de Marx, né, a produzir uma interpretação consistente do materialismo dialético vai ser Lênin, tá? O que é o materialismo dialético? Só para a gente poder relembrar, tá? É uma teoria filosófica, né, que usa a dialética, né, que é um conceito, né, que era muito usado pelos gregos antigos, né, como mesmo Platão, né, para entender, né, como funcionam essas relações sociais, né? A dialética, contradição entre a teoria e a verdade científica. Tá?
Bom, Lênin vai escrever textos, né, relacionado, né, a essa interpretação consistente do materialismo histórico dialético. Né? Ele vai desenvolver também teses muito importantes do pensamento marxista, né, onde ele vai se aprofundar as suas proposições conceituais da dialética materialista e produzir também algumas reorientações teóricas que vão, né, abranger e vão repercutir ao longo do século XX. Estou mostrando aqui no slide para vocês, né, Lenin, a figura de Lenin, né, como um grande líder da União Soviética, né, pensador da linha marxista, onde ele vai desenvolver teses importantes sobre esse pensamento. Além disso, ele vai fixar alguma dessas diretrizes, né, e ações, né, de muitos partidos comunistas no século XX. Deixa eu fechar aqui esse zap, porque senão ele não para de apitar aqui. Ok? Bom, é preciso, né, precisamente, né, o papel histórico, né, de muitos partidos políticos comunistas, né, no longo, né, desses acontecimentos revolucionários, né, é que Lenin ele vai acabar introduzindo uma importante consideração. Né? Segundo Lenin, né, com o desenvolvimento do capitalismo, a burguesia vai adquirir total controle econômico, né, não só econômico, mas também cultural e político sobre os trabalhadores, né, inviabilizando a formação espontânea da consciência de classes, né? Mostra para vocês, é como se a burguesia estivesse cada vez mais oprimindo o seu trabalhador, né? A gente vê pela linha de Marx que ele vai oprimir como, né? O exército de trabalho, aquela questão do trabalhador, o burguês, né? Ele tem o trabalho e o trabalhador ele precisa, então muitas vezes ele vai se sujeitar, estar sob o domínio do burguês, né? Se sujeitar várias condições, muitas das vezes ruins, né, de emprego, mas por causa, né, da questão trabalhista, que ele precisa trabalhar, ele precisa levar dinheiro para casa. Então nós vamos ver no desenvolvimento, né, a tese, né, marxista de Lenin falando um pouquinho disso, né, onde esse domínio, né, da burguesia, né, sobre os trabalhadores, né, vai inviabilizar a formação espontânea da consciência dessa classe, tá? Então, essa evidência ela vai acabar testemunhando contra a tese da inevitabilidade da revolução. Bom, galera, essa consciência política do proletariado, ela não vai emergir diretamente dessas relações socioeconômicas, porque, como eu disse para vocês, elas estão, né, abaixo, né, elas estão sob um rigoroso domínio da burguesia. Tá? Então, como esses operários vivem sob condições objetivas bastante severas, né? O ponto de partida da sua consciência de classe é a reflexão desenvolvida por intelectuais, que, embora socialmente, né, pertencentes à burguesia, eles vão conseguir alcançar a compreensão da totalidade social do universo do materialismo dialético. E assim, dessa forma, né, Lenin vai justificar a necessidade de uma unidade completa, né, entre a teoria socialista, que é uma consciência política, e o Partido Revolucionário. E essa foi... É assim mesmo. Desculpa, gente, é uma intrometida aqui. Tá? Até me perdi o que eu estava falando aqui, tá? Bom, essa unidade, tá, ela deve segurar, né, ela deve dar segurança para essa organização partidária absolutamente rígida e disciplinada, onde vai se formar os revolucionários profissionais. Né? Quando a gente fala em revolucionários profissionais, a gente compreende que são os militantes partidários, né, que têm qualidades morais e intelectuais, né, onde eles vão estar sempre dispostos a sacrificar integralmente as suas vidas por causa, né, da revolução. Deixa eu passar aqui o slide. Observando aí o slide, galera, essa questão da ditadura do proletariado que nós já falamos. Ditadura do proletariado de Marx, né? Essa proposta que ele vem falando pra gente, tá? Então, dando prosseguimento aqui. Bom, essa concepção de Lenin, né, onde o Partido Comunista ele seria o verdadeiro protagonista, né, das transformações revolucionárias socialistas,
onde iria consistir na vanguarda armada do operariado e até mesmo, né, o condutor dos trabalhadores em direção à sua emancipação. Esse partido ele iria competir, né, e assim assumir a linha de frente dos operários na luta de classe, tendo como meta a instauração da ditadura do proletariado, como nós já vimos, né, uma conotação de Marx, né, que acaba emprestando essa expressão, né, sobre o domínio estatal exercido pelos trabalhadores. Os trabalhadores, né, organizando a sua sociedade socialista, eles estariam preparados às condições de uma sociedade sem classe, que seria a comunista, né? Lenin, né, ele vai continuar prosseguindo a sua análise marxista, né, do Estado no capitalismo e mesmo sobre formas, né, aparentemente democráticas, né, ele acaba sendo controlado estritamente pela burguesia, né, e com essa constatação ele acaba reforçando a necessidade, né, de um partido revolucionário alcançar o poder político em nome dos trabalhadores. Então, gente, essa era a visão de Lenin, ok? Bom, passei aqui no slide para vocês mostrando justamente isso, tá? Vou fazer aqui a leitura do slide que eu acabei de falar. A necessidade de unidade completa entre teoria socialista, né, consciência política e partido revolucionário. Essa unidade ela deve ser assegurada por uma organização partidária, né, absolutamente rígida e disciplinada, formada por revolucionários profissionais. Na concepção lenista, o Partido Comunista é verdadeiro protagonista da transformação revolucionária socialista, onde ele vai consistir na vanguarda armada do operariado, né, sendo condutor dos trabalhadores em direção à sua emancipação. Tá? Isso aí a gente vê na questão do domínio estatal exercido sobre, né, pelos trabalhadores, okay? Que é a ditadura do proletariado. Bom, vamos continuar aqui vendo, né, outros sociólogos contemporâneos que vão trazer, né, outras ideias para a gente. Bom, só finalizando um pouquinho aqui falando de Lenin, né, ele vai prosseguir com a análise marxista do Estado, né, no capitalismo, né, e que mesmo sob formas aparentemente democráticas, acaba sendo controlado estritamente pela burguesia. E com essa constatação ele vai reforçar essa necessidade do Partido Revolucionário alcançar o poder político em nome dos trabalhadores. Ok? Bom, galera, vamos ver agora a questão da perspectiva ortodoxa do marxismo, né? O que seria isso, né? O que seria ortodoxo, né? Ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio, né? Uma norma, uma doutrina, ok? Então nós vamos ver aí essa questão, né, da perspectiva daquela linha fiel ao marxismo. Né? Nós vamos ver aí George Lucas, né, que é um húngaro, né, um sociólogo, né, bem contemporâneo, né, onde ele diz que a teoria de Marx não merecia correções. Então, ele vai ser aquele sociólogo que ele vai levar à risca, né, a teoria marxista, né, a teoria do materialismo, a dialética do materialismo histórico, né, precedida por Marx, né. Bom, gente, esse George Lucas, ele vai escrever obras, né? Uma das obras dele foi o livro chamado História e Consciência de Classe, que foi publicado em 1923, onde ele vai defender uma perspectiva ortodoxa do marxismo, né? Segundo o qual essa teoria, né, a teoria original de Marx, ela não merecia nenhum tipo de correções, né? Bom, entretanto, né, isso não significa uma aceitação, né, sem nenhuma crítica, né? Ou questão de dogmas, né, desses princípios marxistas, né, é vital essa questão de você ser bem pragmático, né, a esses princípios marxistas, né, isso é vital ao materialismo dialético, que o seu universo ele acaba conceituando, né, muito bem envolvido, desenvolvido e enriquecido. Bom, de acordo com esse sociólogo, né, George Lucas, vamos chamar só apenas de Lucas, né, não é legal, não é certo supor que a visão da totalidade acaba se originando da classe dominante,
como Lenin estava propondo, né? Visto que a burguesia ela vai consistir num sujeito de ideologias. Então ele vai contrapor o que Lenin disse, porque ele vai dizer que não, pô, a burguesia ela está implantada de uma ideologia, né? Uma falsa consciência de realidade. Então, não, ela não pode estar por cima, ela não pode dar partido, né, a essa classe dominante, né? Então, ela vai contrapor o ideal de Marx, né? Ele vai dizer que é na própria dinâmica da relação entre a teoria e prática que esses trabalhadores vão encontrar condições, né, propícias, né, oportunas, né, para formar a sua consciência de classe. E são, né, os proletariados, esses sujeitos dessa consciência revolucionária, que vão, né, construir dialeticamente ao longo do processo histórico. Então nós vamos ver aí Jorge Lucas ele contrapondo a ideia, né, a ideia de Lenin, né, onde a burguesia tinha que estar no comando. Aqui ele já diz que não, né, tem que ser fielmente o que Marx queria, aonde haveria uma luta de classes e quem estaria no poder seria o proletariado. Gente, é muito importante que vocês, né, tenham visto as aulas anteriores, porque senão vocês talvez não vão estar entendendo o que eu estou falando, essa questão de Marx, luta de classe. Então isso é uma sequência. Se você não viu as aulas anteriores, com certeza você vai ficar um pouco perdido nessa aula de hoje. Bom, como é que você vai entender a história contemporânea, né, a sociologia contemporânea, se você não viu a sociologia clássica, né? Então é um pouco meio que é meio que contraditório isso, tá? Então, prosseguindo aqui, nós vamos ver outros pensadores também, tá? Bom, se para George Lucas, há, né, uma inserção, tá, de uma subjetividade no materialismo dialético, tá? Né, o marxismo, né, ou vai vir outro marxista que vai ser um francês, Louis Althusser, né? Que ele vai ter um forte acento estruturalista, que vai negar uma autêntica subjetividade humana. O que seria essa subjetividade humana, gente? É o que diz respeito ao sentimento de cada pessoa, com a sua opinião e sobre determinado assunto. Então, ele também vai ver uma maneira diferente, aonde ele acha que, não, a gente tem que fazer como se fosse assim, ver o que a maioria deseja, ver quem está mais preparado para estar no poder. Tá? Então, ele vai contrapor também, tá, a questão de Lenin, tá, e a questão de Lucas, né, de George Lucas. Tá? Então, gente, o Louis Althusser, né, ele vai criticar, ele vai dar crítica à ênfase que muitos estudiosos eles atribuem até mesmo ao humanismo de Marx, onde ele vai alegar que esses acabam se baseando nos textos de juventude, ok? Que vão até mesmo anteceder a maturidade intelectual do fundador do materialismo dialético, o fundador, no caso de Marx, né? O que vai acabar estimulando, tá, a orientação humana do marxista, que vai ser um composto de categorias filosóficas, como o ser humano, né, e a questão da alienação, né, que vão ser marcadas, né, por claros viés especulativos que vão acabar desaparecendo dos seus escritos posteriores. Bom, falei um pouquinho só de Althusser, tá? E vou agora falar um pouquinho de um outro, né, sociólogo contemporâneo, né? Ele que eu vou focar até um pouquinho mais, tá? Que é o italiano Antonio Gramsci, tá? Gramsci, como ele é conhecido, tá? Grande sociólogo contemporâneo, tá? E a maioria dos ideais que ele vai, né, nortear a contemporaneidade é justamente sobre coisas que nós vimos, a questão das ideologias da mídia, né, da coerção da mídia sobre a sociedade. Então, é bem bacana o estudo em relação a Gramsci, ok? Deixa eu só passar aqui. Bom, galera, vamos lá falar um pouquinho de Gramsci, tá? Bom, Gramsci, também um grande sociólogo contemporâneo, tá? Ele viveu ao tempo, tá? Ele vai redigir, né, ao tempo da sua prisão sobre o governo fascista de Benito Mussolini, ele vai viver nesse período, né,
do fascismo italiano, e durante esse período ele vai publicar, né, livros, né, manuscritos, né, um desses com o título de Cadernos do Cárcere, né, que vai obter uma ampla difusão dos domínios filosóficos marxistas, né? E simultaneamente, né, essa oposição, uma transformação, né, do marxismo em simples postulados éticos, né, ao materialismo mecanicista. Gramsci, gente, ele vai recuperar a importância da dialética para a compreensão da realidade social, e ele vai assumir o sentido filosófico do marxismo, né? Essa filosofia marxista, né, ela, porém, ela não vai ter caráter, né, especulativo ou metafísico, né, que é no caso, né, através de experimentos. Né? Ela vai ser inerente à história, ela vai constituir-se sobre uma íntima vinculação com a prática social, né, que vai ser configurada pelas lutas entre as classes sociais e pela sua hegemonia na sociedade. E é a partir de Gramsci que a gente vai analisar o conceito de hegemonia. Tá? Primeiramente, sabe o que é hegemonia? Hegemonia é quando é tudo igual, é como se fosse uma massa de pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma cultura, com os mesmos valores. Então, isso seria uma sociedade hegemônica. Tá? Então, essa questão de hegemonia, né, vai ser um ponto de estudo de Gramsci, né, onde ele vai falar da importância capital dessa teoria. Ele vai se referir ao domínio cultural exercido por uma classe social, né, onde ele vai falar que nós somos sujeitos históricos, né, nós estamos inseridos, né, nessa hegemonia cultural e estamos a todo momento, né, agindo claramente, né, e fazendo história, assim, né, sendo um ponto de sujeito histórico, né, onde o sujeito histórico ele vai conseguir até mesmo posicionar-se socialmente com uma intensidade ideológica suficiente para obter até mesmo o consenso das classes subalternas quanto à sua primazia sociocultural. Tá? Então é dessa forma que vai se estabelecer no interior das relações sociais uma unidade cultural, né, que articula os diferentes grupos da sociedade sobre essa hegemonia, né, daquela classe que se fez dirigente por meio dos confrontos desenvolvidos no seio da sociedade civil. Sociedade civil, gente, é outro tópico também, tá, de Gramsci. Bom, vamos olhar aqui o nosso slide para a gente entender um pouquinho, né, calmamente sobre o conceito de hegemonia de Gramsci, tá? Como eu escrevi ali, ele vai se referir ao domínio cultural exercido por uma classe social, que vai acabar assumindo-se como sujeito histórico. Ele vai conseguir, né, posicionar-se socialmente com intensidade ideológica suficiente para obter o consenso das classes subalternas quanto à sua primazia sociocultural. Né? Então, nós vamos ver lá na frente outros sociólogos, né, continuando estudando, né, esse conceito de hegemonia de Gramsci, mas falando de tópicos como a questão do consumismo, né, até mesmo a questão da moda, né, da tecnologia, né, do avanço disso, que a moda, a tecnologia, o avanço está ligado com o consumismo, né, e isso faz parte, né, dessa intensidade ideológica. Bom, olhando aí Gramsci, ele vai entender que o aparelho responsável, né, por esse consenso, a questão desse consenso, Gramsci ele vai entender que o aparelho responsável por esse consenso vai englobar o quê? Escolas, igrejas, né, sindicatos e principalmente a comunicação social. Pera aí, galera. Continuando aqui no nosso slide. Ih, cara, não tá aparecendo aqui o negócio que eu tô imprimindo aqui, ó. Desculpa, galera. Eu também tô imprimindo os negócios aqui. Tá? Deixa eu... Você também, lembra? Bom, continuando aqui falando de Gramsci, daqui a pouquinho isso aqui sai da tela, tá? Como eu disse, né, ele vai entender que o aparelho responsável por esse consenso, né, vai englobar escolas, igrejas, né? Por exemplo, na escola a gente tem aquela questão da intensidade ideológica, né, na igreja, nos sindicatos.
E ele também vai dizer que os meios de comunicação, eles acabam exercendo um papel importante na expansão dessa hegemonia, né, na expansão dessa intensidade ideológica, né, como? Né, ao dar a visibilidade para acontecimentos, para interpretações e até ideias, né, que vão dar sustentação ideológica para a classe dominante, tá? E aí eu coloquei até um pequeno desenho aí para você, né? Depois eu vou começar a pedir a interpretação de charges, tá, galera? Bom, aí está mostrando, né, como a manipulação dos meios de comunicação, como que ele faz essa importante, né, divulgação dessa intensidade ideológica, né, na classe trabalhadora, enfim, na sociedade. Prosseguindo aqui no nosso slide, né? Bom, e aí vai vir esse cara bonitão aí, gente, é o Gramsci, tá? Meninas, esse é o Gramsci, tá? Bom, um outro conceito que Gramsci vai trabalhar é a questão da sociedade civil, tá? Gramsci, né, essa linha, esse conceito fundamental, tá? Ele vai definir como um conjunto de relações socioculturais em que os seres humanos desenvolvem a vida, né, na vida em sociedade, né, onde ele vai ser concretizado no interior das numerosas instituições sociais, como eu disse para vocês, em sindicatos, associações comunitárias, partidos políticos, órgãos de imprensa e também em escolas, né? Então, trata-se, gente, portanto, de uma esfera, né, na qual se realizam os debates, as disputas entre as classes sociais, onde se tem a produção, né, por seu intermédio, né, do consenso, que acaba sendo o alicerce da hegemonia da classe dirigente, da classe dominante, ok? Bom, gente, não é errado a gente equiparar a sociedade civil ao campo das lutas, né, pela hegemonia. Nesse sentido, ela se distingue da sociedade política, ok? Aqui no slide eu trouxe para vocês a sociedade política, né? Ela é plenamente identificada ao Estado, né? Onde ele sustenta-se na possibilidade do uso da repressão física para assegurar a obediência dos cidadãos às leis, né? E essa sociedade política, ela é a esfera da qual o domínio se assenta por meio da força, né? Pela figura do Estado, ok? Bom, essa sociedade política, né? Ela é plenamente identificada ao Estado. Falou de sociedade política, está falando do Estado, né? Aquele que tenta assegurar, né, assegurar o seu domínio através da repressão física, através da obediência, né, e a questão das leis, né? Enquanto a sociedade civil, né, ela é uma instância em que a dominação se instaura pelo consenso, a sociedade política, ela é aquela esfera na qual o domínio se assenta por meio da força, né? Não por meio de um consenso, né? Por meio da figura do Estado. Né? E aí a hegemonia, né, acaba se efetivando como uma persuasão ideológica construída pelas instituições sociais e até mesmo pelos componentes, né, da classe subalterna, onde elas vão incorporar, né, de uma maneira completa os valores da classe dominante. Né? E o Estado, em contrapartida, ele vai complementar o domínio, né, com o monopólio legal da força, né, com a prerrogativa de utilização da lei, né, mesmo que apenas em situações extremas, né, nas quais ela vai se verificar a revolta do indivíduo contra as regras, né, até mesmo regras determinadas pelo poder político. Bom, deixa eu passar aqui o slide. Opa! Bom, essa hegemonia, né, Gramsci, né, ele vai conceder a hegemonia de uma classe social na sociedade civil, né, o estatuto de pré-condição para a sua chegada ao poder político, né? Como assim? Né, os confrontos decisivos, eles vão acabar se desenrolando no âmbito sociocultural e as diferentes classes, né, vão contar, né, com seus intelectuais orgânicos e seus esforços para alcançar essa aceitação, né, às outras ideias. Essa expressão de intelectuais orgânicos, galera, ela possui uma vasta abrangência, né, incluindo teóricos, administradores, profissionais de diversas áreas, né? Todos, né, vão preencher posições sociais fundamentais, né, na formação da opinião pública, né, e o comprometimento com os projetos de uma das classes que vão disputar a hegemonia no debate cultural.
Assim, gente, nós vamos ver que existem intelectuais orgânicos da classe dominante, assim, né, como perdão, peraí, rapidinho, pessoal. Bom, estou falando dos intelectuais orgânicos. Me perdi aqui porque a minha querida filha me interrompeu aqui, tá, galera? Perdão, ok? Bom, os intelectuais orgânicos, gente, eles possuem uma vasta, né, abrangência, né, que inclui teóricos, administradores, profissionais de diversas áreas, onde todos vão preencher posições sociais fundamentais na formação da opinião pública, né? E eles vão ser comprometidos com os projetos de uma classe, né, que vai disputar essa hegemonia no debate cultural, né? Então, sendo assim, nós vamos ver que existem intelectuais orgânicos da classe dominante, existem aqueles que são engajados no projeto de emancipação das classes sociais ditas, né, como subalternas. Né? Então, nós vamos ver aí, né, a questão do marxismo de Gramsci. Deixa eu passar aqui. Bom, vamos olhar aqui o nosso slide, né, onde mostra essa questão, né, da força, né, da mídia, onde o Estado ele acaba, né, se sobrepondo, né, na questão legal da força. Né? O Estado, né, ele complementa o domínio com o monopólio legal da força, com a prerrogativa de utilizá-la, mesmo que apenas em situações extremas, nas quais se verifica a revolta dos indivíduos contra as regras determinadas pelo poder político. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho agora, finalizando aqui a nossa aula, falando um pouquinho da questão do marxismo de Gramsci. Bom, gente, no marxismo, né, de Gramsci, a Revolução Socialista ela tem como polo, né, dinâmico, ponto crucial, né, as disputas peculiares à sociedade civil. Né? Então, ele vai dizer que quem vai fazer o ponto de partida, né, para a Revolução Socialista seria as disputas, né, dentro de uma sociedade civil, né, no interior das quais os trabalhadores eles deveriam fazer o quê? Empenhar-se para, né, se ascender, né, se destacar, né, a condição de hegemônica, né, a condição de hegemonia, né, estar, né, no topo, né, sem a qual é impensável, né, a conquista efetiva do poder político. E a gente percebe igualmente que a dimensão da chamada superestrutura acaba adquirindo especial relevo, né, chegando ao ponto de inversão, né, a definição original de Marx, né, onde para Marx os aspectos culturais, jurídicos e políticos de uma sociedade elas são uma expressão das relações materiais da produção. E já na teoria gramsciana, nós vemos uma esfera superestrutural da sociedade civil, onde ela assume uma condição determinante, né? Mesmo sobre a base econômica da sociedade. Olhando aqui no nosso slide, né, lá no finalzinho a gente vê, né, que o marxismo, né, de Gramsci, né, ele não lida com uma realidade que existe em si por si, né, independente da humanidade. Né. O conceito, né, de um universo objetivo fora da história e da praxis humanas, né, era, ao seu ver, né, para Gramsci, né, análogo, né, à crença em Deus. Né. A história natural, portanto, ela só teria sentido em relação à história humana, ok? Bom, galera, a gente finaliza aqui, tá? O nosso slide, né? Finaliza aqui a nossa aula. Deixa eu ver aqui. Questão do marxismo de Gramsci. Só um minutinho, galerinha. Vamos falar mais um pouquinho aqui do marxismo de Gramsci. Ok? Bom, nós vamos ver aí, né, complementando um pouquinho aí, que Gramsci, né, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir romper com aquela visão ortodoxa, né, que foi produzida por estudos, né, lá por Lucas, né, e onde essa influência, né, de Gramsci, ela vai perdurar até os dias de hoje, né, até mesmo sobre os processos políticos e a partir até mesmo da valorização da esfera cultural, né.
recapitulando só um pouquinho aqui, né, a questão do conceito da hegemonia política, né, de Gramsci, né, que vai ser o resultado de uma análise mais sofisticada desses fenômenos políticos e sociais, né. Gramsci, né, ele vai sugerir que a classe dominante, né, a classe dirigente, ela empregue uma ideologia como parte, né, de um ponto político para impor os seus interesses às outras classes, né? E a dominação para Gramsci ela acaba tendo duas faces, né? Uma seria exercida, né, por um lado, por meio dessa coerção estatal, né, do domínio do Estado, né, da sociedade, né, política, no caso, que vai ser representada pela aplicação das normas e das leis, e o outro por meio do consenso, que vai ser obtido através das ideias, né? Então, nós vemos aí que a existência de um determinado regime ou sistema político, ele requer, né, que o seu próprio funcionamento, né, e a sua estabilidade institucional sejam aceitos como legítimos por parte de todos os grupos e classes sociais que acabam integrando a sociedade. E na opinião de Gramsci, os valores, né, e as crenças políticas elas acabam se convertendo no principal foco da ação revolucionária, né, como parte de uma estratégia para quebrar essa hegemonia política da classe dominante. Bom, o passo seguinte, gente, é que até hoje, né, não se realizou em termos práticos, né, em casos históricos, né, a construção de um modelo alternativo de regime ou mesmo de sistema político fundamentado numa base consensual ou mesmo centrado nos interesses do proletariado, ok? Bom, eu acho que aqui a gente deu para vocês entenderem um pouquinho mais do conceito de Gramsci, ok? E a gente vai ficando por aqui, ok? Vamos parar aqui. Vou deixar um exercício, tá? Nós vamos corrigir na próxima aula. Vou deixar um exercício aqui, tá bom? Para a gente poder fazer e vocês iam corrigir na próxima aula. Bom, pessoal? Então, vou deixar o exercício aqui para vocês. Fiquem com Deus e semana que vem estaremos aqui novamente. Tchau, tchau!